te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos acompanha pela internet, você visitante. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Olá, irmãos e amigos ligados na Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos, pois o Agenda está no ar. Atenção! O culto da próxima quinta, dia 2 de novembro, será antecipado para quarta, dia 1º, às 19h30, em virtude do feriado nacional. Compartilhe esta informação. Nosso templo já está com novos assentos. Aleluia! Queremos agradecer a você que já fez a sua contribuição, você que está pagando suas parcelas e você que se comprometeu em participar. Procure ainda hoje os irmãos Osorimar Lagoas ou Miguel Sardinha. Valeu, Primeira Igreja Batista em Maricá! Missões está no coração de Deus. Nossa igreja é contribuinte assídua e parceira de missões nacionais. O desafio de todas as igrejas batistas do Brasil é levantar nesta campanha 17 milhões de reais para sustento, projetos e avanço da obra missionária em nossa pátria. Traga sua oferta no próximo domingo pela manhã ou à noite. Teremos um momento especial em nosso culto para este fim.
faça seu alvo em família e vamos juntos levar o Evangelho a todo o Brasil. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, verso 21. Este é o mês de aniversário da nossa igreja. Fique por dentro da nossa programação especial dos 101 anos. Sábado, dia 18, às 20 horas, musical com o coral Ecos de Louvor, banda, coreografia e reflexão com o nosso pastor. Domingo, dia 19, às 10 da manhã e às 19h30, com o pastor José Armando Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis. Também no domingo, almoço e um delicioso bolo após a celebração da noite. Parabéns aos nossos aniversariantes. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida com incontáveis realizações e seu casamento com amor, paz e alegria. Não se esqueça de nos passar a data do aniversário de seus filhos para 2018. Nos lares. Se você ainda não agendou a sua casa, faça ainda hoje com as irmãs Vera ou Marcele no hall de entrada do templo. Elas lhe dirão as datas disponíveis. Comemoração do Dia do Idoso, dia 31 de outubro, às 17h30. Participação especial do cantor Lenildo Batista, da PIB de Inhaúma. E mensagem com o nosso pastor. O Agenda fica por aqui, mas você pode rever o nosso jornal eletrônico em nosso aplicativo e nas redes sociais. Assista aos cultos ao vivo pelo Facebook. Visite-nos e, se desejar permanecer, seja bem-vindo com a sua família. Até o próximo! Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Esse é um momento muito maravilhoso. É um momento de entrega, é um momento de dízimos e ofertas. Eu queria ler um texto com vocês nesta hora. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36 ao 38. Esse texto diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus mais deseja nesse momento é ter por inteiro, é ter a sua vida, que você possa colocar
a sua vida por inteiro nas mãos desse Deus, porque Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que supre nossas necessidades. Então, nesse momento de entrega, nesse momento onde você vai devolver a Deus o que pertence a Ele, que você primeiramente coloque a sua vida no altar de Deus. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos louvar a Deus com essa canção, Castelo Forte. E você que veio preparado para consagrar os seus dízimos, as suas ofertas, a sua vida, estará fazendo isso no cântico desse hino 323 do cantor cristão. Castelo forte é nosso Deus, espada em bom estudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que gozam lá na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, vez mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos ao seu reino. Nós vamos falar com Deus, mas antes de orarmos, eu queria convidar aqui nosso irmão missionário radical da Junta de Missões Nacionais, Rafael Peragini. Vem cá, Rafael. Vocês se lembram do Rafael? Esse jovem que teve um chamado maravilhoso para pregar no campo missionário lá em Manaus, né? Lá no Amazonas. Ele vai dar um testemunho agora, aqui. Vem cá. Obrigado, irmão.
Obrigado. Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Só agradecer mesmo a Deus, aos irmãos aqui nessa manhã. Está sendo maravilhoso para mim poder me preparar para essa viagem. Não sei como agradecer aos irmãos pelo cuidado que vocês têm tido por mim. Isso é muito, muito gratificante para mim mesmo, porque a viagem é agora sexta-feira que vem, meu último domingo. Estou vindo aqui agradecer aos irmãos nessa manhã. À noite estarei lá na igreja, porque está tendo uma ação social na PIB de Itaipuaçu também. Tem que estar ajudando lá. Mas sexta-feira, dia 3 de novembro, já estarei indo para a viagem. Mas vocês vão comigo, irmãos. Vocês vão comigo. Os pães não são só para mim, a oração não é só para mim. Vocês estão abençoando o projeto também, porque graças a Deus consegui mais de R$ 1.600 de pão levantado. Com a igreja ajudou muito, mais de 50 intercessores. Olha, eu fico meditando nessa passagem aqui sempre, que é em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. E eu estava na sala do pastor ali, a gente estava vendo um vídeo discipulado, maravilhoso, e estava falando também do pastor que era lá no Amazonas, sozinho com 2 cachorros, no meio do mato, ajoelhado lá, sempre orando, sempre buscando o Senhor. Isso ardeu no meu coração, porque graças a Deus Deus tem me dado um coração muito simples mesmo, porque eu não me importo com isso de estar lá dormindo em rede no período de 2 a 4 anos, porque eu vou passar lá 3 meses no centro de treinamento, sendo avaliado, para ver o que eles acham de mim fisicamente, espiritualmente, né? E vou passar mais 1 ano e 9 meses em uma comunidade ribeirinha, e depois de 2 anos eu posso vir passar férias de 1 mês, para voltar mais 2 anos. Depois completa esse período de formação missionária, para eu poder me formar como missionário da Junta de Missões, que esse é o desejo do meu coração, e eu creio que é o de Deus também. Mas só venho agradecer por toda a oferta, tudo que os irmãos têm contribuído para me ajudar, e eu estarei, não somente vocês orando por mim, mas eu sempre em gratidão por vocês estarem comigo, amém? Sabe o que é isso, irmãos? É sair da zona de conforto, é sair da zona de conforto e ir para o serviço, é mudar de valor temporal para valor eterno, é sair da comodidade para o sacrifício. Rafael, sua vida é uma inspiração para nós, que possamos estar a cada dia intercedendo por ele. E nessa hora, nós vamos orar pela vida dele, vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que foram depositados aqui, mas o Rafael depositou a sua vida também no altar de Deus. E nessa hora nós vamos orar. Eu queria pedir que todos se colocassem em pé nesta hora e que levantassem, erguessem suas mãos aqui em direção ao Rafael. Eu queria convidar aqui os pastores a virem aqui, por favor, os pastores, a virem aqui em cima também comigo. É mais uma vez uma oração de comissionamento. Nós vamos orar pelo Rafael. Eu vou pedir ao pastor Silas que esteja fazendo essa oração, agradecendo os dízimos, as ofertas e colocando o Rafael debaixo da mão de Deus. Oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós somos imensamente gratos por esta linda manhã que nos concedeste. Te louvamos, ó Pai, pela existência da primeira Igreja Batista em Maricá, pelo trabalho que vem desenvolvendo, ó Pai, nesta cidade, e também a visão que tem tido, ó Pai, de missões, ao ponto, ó Pai, de realmente sentir no coração a paixão e, ó Pai, trabalhar para que o Rafael pudesse estar, ó Deus, hoje aqui nesta manhã conosco, também celebrando esta grande vitória, este grande desafio. Ó Deus, como teu servo já declarou, está saindo da zona de conforto dos seus familiares, dos seus amigos e irmãos, para, ó Pai, uma terra longínqua, um local, ó Pai, que não conhece e nem sabe o que o espera lá.
Por isso, ó Pai, nós estamos aqui na retaguarda orando pela vida dele e clamando as tuas infinitas misericórdias e bênção para que ele seja ali, ó Deus, usado por ti poderosamente. Que almas venham se converter através do teu servo e que em breve, ó Pai, estes 2 anos de trabalho e de experiência logo possa passar e ele possa vir, ó Pai, de férias para aqui, ó Pai, dar o teu testemunho e logo, ó Pai, retornar e cumprir o seu tempo para se enganjar realmente, de fato e de direito como missionário, ó Pai, na sua causa. É um preparo e percebemos, ó Pai, que não é fácil, mas ele foi chamado, é um vocacionado. Ó Pai, no momento de tristeza e de dor, conforta o teu servo, enxuga-lhe as lágrimas e o abençoa de maneira especial. Agora, ó Pai, te agradecemos pelas ofertas que foram depositadas em seu altar, pelos dízimos, ó Pai, que aqui foram entregues, e te agradecemos, ó Pai, porque tem sustentado este ministério, esta igreja. Continua, ó Pai, abençoando os teus servos, não deixando faltar, ó Pai, em seu celeiro, não deixando faltar o pão de cada dia, não deixando faltar o emprego, o trabalho. Dê saúde à tua igreja e nos abençoa, faça-nos prosperar para a tua honra e sua glória. Oramos no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Poder sentar, irmãos. Queria convidar os irmãos da base de missões. Hoje haverá almoço na igreja. Após o almoço, para uma breve reunião, não vamos demorar muito não. Então, todos que estão interessados em participar da base de missões, fica o convite para hoje, após o almoço, uma breve reunião. Deus abençoe. Queridos, quero convidar o pastor Mário Barreto França Filho para vir aqui, pastor, por favor. E com ele, a equipe que ele, após um tempo de oração, sondagem, está separando para a nossa equipe de ensino da nossa igreja, a nossa base de discipulado. Então, se você é professor da escola bíblica dominical ou está envolvido com alguma área do ensino na nossa igreja, você é uma líder que está ensinando, é um líder que está ensinando em algum nível aqui na nossa igreja, deixe o seu lugar agora e venha e coloque-se aqui à minha esquerda. Você está ensinando? Mais rápido que você puder. Todos que estão ensinando na casa de Deus, ensino na casa de Deus, irmãos, não é apenas escola bíblica dominical, não. Você fala para alguém, você ensina alguém, então deixe seu lugar e venha. Você está liderando um grupo de pessoas, deixe seu lugar e venha. Porque na igreja, nós queremos ter em nossa igreja unidade no ensino. Estou aguardando a chegada aqui da irmã Valéria e de outros irmãos que são líderes também, que ensinam na casa de Deus. Todos vocês que ensinam, o mais rápido possível, chegue aqui à frente. Na equipe teológica montada pelo pastor Mário, ele vai contar com João Carlos Osni Souza, seminarista Miguel, Zilmar, pastor George, pastor Silas, seminarista Márcio. Estarão cuidando de toda a parte teológica. Nós vamos ter em breve uma conferência sobre discipulado,
onde no tempo próprio nós vamos explicar exatamente tudo isso que vocês vão ouvir hoje pela primeira vez. Então nós teremos uma equipe que vai trabalhar todo o estudo teológico da nossa igreja. Então, de bebê até a terceira idade, nós teremos unidade no ensino. Quem entendeu, diga amém. Você pode não saber do que se trata, mas você entendeu o que eu disse, não é? Entendeu? Então nós queremos ter unidade. Então o pastor Mário vai ter sempre esse pastoreio sobre estes da equipe teológica. A equipe docente são todos esses professores que estão aí na escola bíblica dominical e em outras frentes de ensino que a igreja vai precisar expandir o seu ensino, porque nem todas as pessoas podem estar no domingo pela manhã, hoje, único momento em que a nossa igreja disponibiliza ensino, que é a escola bíblica dominical. Então teremos outros dias, outros horários, para que os irmãos todos possam ser assistidos pela base discipulado de nossa igreja. Então, além dos que estão aqui, irmã Zumira, Talita, Osorimar, Luiz, Francisco já está aqui na frente? Francisco. Corra, Francisco. Isso, aleluia. O Paulo, cadê o Paulo? Caio. Chama o Caio aí, ó. Está ali evangelizando ali fora, mas chama ele aí. E o Paulo, está aí também? Ok. Então nós temos o Mira, Talita, o Zorimar, Luiz, Francisco, Gilson, Caio, Miriam e os demais que estão aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, eu tenho o dom, não estou lecionando esse ano, mas eu tenho o dom para ensino. É o seu caso? Deixe o seu lugar rapidamente e venha. É o seu caso? Pastor, eu tenho dom para ensinar. Não estou ensinando agora. Quem é? Tem mais gente aí? Mais gente? Porque, irmãos, só não servirá aqui na primeira igreja batista em Maricá quem não quiser. Porque tem essa possibilidade também, né, pastor? Agora, se você tem o dom, é apaixonado e quer servir, essa equipe toda vai ser treinada, essa equipe toda vai ser bem trabalhada para que a gente possa, então, cumprir o nosso propósito com o ensino na nossa igreja. Nós temos a equipe pedagógica, que é formada pela irmã Fátima Maia, que é a nossa, hoje, líder de educação religiosa, e irmã Ieda e irmã Ana Jandre. Venham aqui rapidamente essas duas irmãs, essas três irmãs, eu só estou vendo uma agora pela manhã. Vai ser a equipe pedagógica, quem vai cuidar da parte didática, que vai fazer a avaliação. Há uma série de desdobramentos que vão ser necessários nessa área. E a equipe redatorial, o pastor Mário escolheu esse nome, né, pastor? Onde estão Rose Sindra, Valéria Souza e Rosani, que vão cuidar de tudo que escrevermos, não é? Então, nós temos 3 pessoas expertas em português, em língua, e nós vamos ter a melhor literatura dentro da nossa gramática, amém, irmãos? Tudo certinho, porque queremos fazer com excelência. Então, o pastor Mário vai estar liderando toda essa equipe, e por meio dele, todos os demais líderes vão estar auxiliando e abençoando a nossa base de discipulado. Graças a Deus, nós estamos formando equipes, repito, todos vocês estarão ligados a alguma base da nossa igreja, porque nós entendemos que o Espírito Santo, ele reparte os dons no meio da igreja. Todos os professores aqui concordam com isso? É o Espírito Santo quem separa. Por que é que você não veio aqui? Você ainda vai vir, porque vai chegar o seu momento em que você vai falar assim, eu estou aí então. Então é exatamente assim que a gente vai seguir aqui na nossa igreja. Eu posso adiantar uma coisa para vocês, das mudanças que teremos aqui na nossa igreja, mudanças boas.
é que o Espírito Santo não chamou você para pastorear, não chamou você para ser professor e durante um ano inteiro não lecionar. Por quê? Porque quem foi eleito para dirigir a classe foi a irmã Vera e irmão Timóteo. Aí você passa um ano inteiro, porque aqueles dois, não. Todos que têm o dom espiritual serão usados em nome de Jesus, muitas vezes de acordo com a paixão ministerial. Pastor, o que o senhor fala de dom e paixão? Por exemplo, o Caio tem o dom espiritual do ensino, mas a paixão dele é trabalhar com adolescentes. Quem entendeu? Vamos dar um exemplo. O irmão Osni tem o dom espiritual do ensino, mas gosta de trabalhar com a terceira idade. É um exemplo. Deu para entender, irmãos? Então você tem o dom espiritual e o próprio Espírito Santo te dá paixão por uma faixa etária da igreja. Então são estes que vão naturalmente ser treinados, capacitados e vão receber a didática correta de acordo com aquilo que estamos pensando para a nossa igreja. Quantos concordam com isso? Amém. E quando nós estivermos 100% na nossa direção espiritual, ou seja, o Espírito Santo dirigindo nossas ações, vocês vão receber muito da parte de Deus, porque cada um estará no lugar certo para edificação, para crescimento do corpo de Cristo. Amém? Quero orar neste momento. Senhor, abençoe o pastor Mário. Um homem sóbrio, dedicado, seguro, firme nas Escrituras Sagradas. Por meio dele e de todo o corpo docente da nossa igreja, de onde temos a equipe teológica, a equipe de professores, a equipe pedagógica, os irmãos que vão trabalhar com a redação. Sim, Senhor, muito material será produzido pela nossa igreja e nós precisamos de todos dando o seu melhor, porque nós não estamos olhando apenas para a primeira igreja batista em Maricá, mas estamos olhando com muito carinho para também sermos ponte do Senhor para as outras igrejas da nossa cidade, inclusive as batistas. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê bom êxito e que com muita humildade cada pessoa que está à frente hoje possa conduzir a sua vida, o seu caminho, porque aqueles que estão aptos para o ensino serão mais cobrados do que aqueles que não estão. Por isso, Pai, abençoe cada um e vai, Senhor, moldando, aperfeiçoando, lapidando do jeito que só o Senhor pode e sabe fazer. É a nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, cada irmão, e aguardem aí o chamamento em breve. Pastor Mário, pode ficar aí, tomar o assento. Ontem tivemos o nosso congresso Sola e aprendemos muito, só a Escritura. Aprendemos também com o pastor George. Peço que se assente aqui, traga sua Bíblia, seus livros, seus pergaminhos, traga tudo. E nós estamos então aqui com o pastor George, que ontem falou profundamente sobre só Cristo, só Cristo. Também o pastor Elisier, que é o centro da graça de Deus, falou ontem para nós sobre a graça de Deus, de forma muito profunda também. Também o nosso amado diácono e seminarista Miguel Sardinha, que nos falou sobre somente a fé. E ontem nós encerramos o nosso congresso falando sobre a glória pertence somente ao Senhor, somente a Deus. Então, a equipe pastoral da nossa igreja, fora a Patrícia, que inclusive eu peço oração
as suas orações por ela. Ela não passou bem e ela foi conduzida ao hospital para ver a pressão e ter outros cuidados necessários. Mas ontem tivemos um bom grupo de irmãos, um bom número de irmãos presentes, e nós sabemos que este número vai crescer para a glória de Deus, e você que participou, tenho certeza, foi muito edificado. Então hoje nós vamos receber a palavra do pastor Mário Barreto França Filho, dando para nós um panorama do que foi a reforma e aquilo que Deus colocou no coração dele para esta manhã. Tenho certeza, tenho convicção de que é a palavra de Deus quem nos sustenta. Se existe igreja, o livro é a Bíblia. Então, todos nós precisamos nos dobrar, reverenciar e aceitá-la como bons batistas, como o único livro de quê, irmãos? Fé, regra e prática. Então, é por aqui que você deve guiar a sua vida. O norte para a vida cristã está na palavra de Deus. E nós queremos, como igreja, fazer esta observação tão pertinente. Pastor Mário, fique à vontade. Se quiser ir lá naquilo que chamávamos antigamente de tribuna, fique livre. Se quiser permanecer aqui assentado também, fique à vontade. Muito bom dia, amada e querida igreja. Antes de falarmos sobre a reforma, nós queríamos colocar que eu assumi a responsabilidade, mas a capacidade dessa equipe aqui é muito grande. E normalmente a gente não dá valor às pessoas da casa, não é verdade? Mas nós temos aqui homens de Deus que são pregadores, mas mais do que isso, eles são testemunhas da palavra de Deus, da vida, do exercício da fé. Queremos dizer também com relação ao nosso auditório, aos servos do Senhor, e a pessoas no auditório, como membros da igreja, que têm mais conhecimento do que aqueles que expressam ou falam a palavra de Deus. E a gente tem essa preocupação, sabendo de que há no auditório pessoas que conhecem mais da Bíblia, da parte teológica, do que nós. E a outra preocupação é que todos nós, como servos do Senhor, como pregadores, toda vez que assumimos a responsabilidade de falar, a gente quer trazer o melhor sermão, a melhor palestra, quer agradar a Deus de tal forma que aquilo que vamos falar seja exatamente aquilo que Deus vai falar. E por isso a gente assume essa responsabilidade, mas meus companheiros aqui estudaram, se aprofundaram, pesquisaram tudo sobre a reforma. E eu vou ler 2 textos aqui, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, para iniciarmos tudo que vamos falar sobre a reforma. O primeiro texto está lá em Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E o segundo texto encontra-se lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Segundo Coríntios,
capítulo 5, versículos a partir do versículo 15, que diz o seguinte. Ele está falando sobre Cristo. Podemos falar do versículo 14, a partir do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Irmãos, a denominação batista não vem da reforma. Os batistas se declaram uma igreja apostólica, portanto, uma igreja que vem da igreja primitiva. Mas, ao analisarmos a reforma, temos que compreender que foi a reforma que deu o grito de liberdade, foi a reforma que deu expressão à liberdade de interpretação teológica e à liberdade de ação. E é isso que temos que ter em nosso coração. A reforma não foi uma consequência das atitudes, das vivências dos homens. A reforma é um resultado, é um produto do mover de Deus. Então a gente pode dividir em 3 momentos esta ação que a gente vai ver, que a gente vai ter a imagem da reforma. Por que ela foi importante? Havia um movimento de transformações de políticas, sociais, econômicas, culturais, em toda a Europa. Mas não foram esses acontecimentos que determinaram a reforma. Foi Deus agindo sobre a igreja. Então nós temos o primeiro momento. Deus é soberano. Deus é aquele que atua na história, portanto, de forma coletiva. E esta ação, Deus vai preservar a sua igreja. Deus vai preservar as Escrituras Sagradas. Deus vai preservar todas as revelações que Ele realizou durante o cânon da igreja, da Escritura Sagrada. Então, foi a palavra de Deus, foi a forma como Deus age para que a sua palavra seja cumprida. Então, Deus agiu através da história para que nós pudéssemos rever, para que nós pudéssemos viver a volta às origens, ao núcleo gerador de tudo que Deus queria que nós pudéssemos viver e sentir. Por isso, se tivéssemos que buscar um título, um tema para a reforma, em termos gerais, podíamos dizer: o que eu não consigo ver que Deus quer que eu veja. E essa deve ser a nossa preocupação. Ao ler a nossa Bíblia Sagrada, a gente tem que buscar nela aquilo que Deus quer que a gente veja, aquilo que Deus quer que a gente haja, aquilo que Deus quer que a gente faça. Então é o primeiro momento. O que eu não consigo ver e o que Deus quer que eu veja. Então a reforma é, em primeiro lugar, se pudéssemos buscar causas para a reforma,
é o mover de Deus para que a igreja de Jesus Cristo voltasse a olhar, voltasse a viver, voltasse a sentir, voltasse a viver a palavra de Deus, as revelações do nosso Deus. E dentre das reformas, a gente vai analisar a igreja que vem desde do início, a igreja primitiva, a igreja apostólica. E desde estes momentos lá do século I, a gente verifica que há pessoas, que há servos do Senhor, que o Senhor destacou, que o Senhor moveu, que o Senhor buscou, que o Senhor declarou, que o Senhor fez com que homens buscassem ver, buscassem sentir, buscassem viver aqueles momentos tão preciosos do início da Igreja de Jesus Cristo. Mas a Igreja de Jesus Cristo não começou aí com o ministério de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo começou antes da fundação do mundo. Se a gente pudesse olhar, verificar lá na nossa Bíblia, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Vamos ler, abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Eu vou pedir ao pastor Jorge para ler esse versículo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, antes que o homem pecasse, antes que o homem caísse, Deus preparou o reino de Deus para que nós pudéssemos ter uma perspectiva de eternidade. Antes que acontecesse qualquer coisa, Deus preparou já o reino de Deus. E nós não podemos falar de reino de Deus sem falar da igreja. O reino é muito maior que a igreja. O reino tem um rei, que é Jesus Cristo. O reino tem um local. O reino tem uma linguagem. O reino tem uma lei, que é a Bíblia Sagrada. Mas o reino tem a igreja. E o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus do reino de Deus. O que é a igreja? Igreja é a reunião daqueles que são salvos e que publicamente, através do batismo, se declaram filhos de Deus, se declaram servos do Senhor Jesus. Vamos olhar também lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, Apocalipse 8:13, que dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta. 8:13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então é o contrário, é 13 e 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele está falando aqui daqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da Bíblia. E diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como Deus não tem tempo, o tempo é um referencial de tempo e espaço para o homem,
Então Deus já havia preparado todo o plano de salvação desde a fundação do mundo. O que a reforma fez, porque o homem, à medida que o tempo passou, ele foi introduzindo interpretações e foi introduzindo costumes que não eram bíblicos. E por isso que a reforma fez foi basicamente o clamor, a declaração, a proclamação de que nós devíamos voltar, nós devíamos viver esse início do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que nós vemos é que Deus começa a intervir. Há um mover que nós vamos verificar aí de Deus, porque surge em vários lugares reformadores. Não aconteceu num lugar para partir para os outros. Lutero, na Alemanha, depois Calvino, que era francês e foi para a Suíça, Zwinglio na Suíça, John Knox na Inglaterra, homens que em diversos lugares, ao mesmo tempo, no mesmo período histórico, definiram e sentiram e viveram pelo mover de Deus, levar outra vez a igreja à pureza, tirar da igreja a contaminação do mundo, tirar da igreja uma liturgia que passou a ser mais pagã do que cristã. Então foi isso que aconteceu com a reforma. A reforma teve como causa básica o mover de Deus. O segundo momento que a gente tem que ver da reforma foi o momento em que Deus usa homens, Deus toca em homens, Deus busca em homens a colocação dele, Deus, e através deles há esta revolução, esta mudança de comportamento. Alguns autores querem dizer que a reforma veio por causa das indulgências. O que era indulgência? Indulgência era a venda da salvação, a venda de que as pessoas podiam pecar e recebiam, por causa de um papel, pela compra, o perdão dos seus pecados. Completamente diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia fala em graça. Nós recebemos a graça de Deus, e pela graça de Deus temos a fé, e é essa fé que move montanhas, é essa fé que nos leva à salvação. Mas a salvação não tem nenhuma participação humana. Toda a salvação, todo o processo da salvação é um processo de Deus. O homem participa porque recebe pela graça fé, uma fé também que vem de Deus. E essa fé move em você o arrependimento, e essa fé que a gente chama salvítica, porque é uma fé específica da salvação, faz com que você volte sua vida, seu coração, seu entendimento para Deus. Arrependimento significa mudança de pensamento. E a mudança de pensamento vai levar você à mudança de comportamento. O que Deus quer nos mostrar é que é Ele que comanda o processo da salvação. É Ele que dirige todas as coisas. E por isso a gente diz que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática de um servo do Senhor. Então, ao lermos a palavra de Deus, recebemos por iluminação do Espírito Santo a interpretação.
quando a gente é salvo, vamos lá ler Efésios 13, 1, Efésios 1, 13 e 14. A cabeça está dando volta aqui, errando. Por isso que é bom a gente ter sempre um papelzinho para registrar. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. A gente vai entender todo o processo da salvação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que aceitar, e depois o que diz o texto? Vocês são selados. Se a gente for analisar o que significava a palavra selo nesse período, é exatamente a marca de uma propriedade, a marca da propriedade nossa em relação a Deus. Nós somos propriedade de Deus. Se a gente for lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, vamos entender um pouco isto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ele está falando aqui de que primeiro temos que ouvir. Vamos lá agora em Romanos, capítulo 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções dizem, a fé vem pelo ouvir, né? Então, nós temos que ouvir, mas não é bastante suficiente ouvir. Há necessidade de aplicar esse ouvir. O que significa? Se nós temos conhecimento, é abstrato, conhecimento é abstrato, é mental. Mas esse conhecimento tem que ir para a prática. Ninguém aprende nada para guardar. Você aprende alguma coisa para aplicar. A mesma coisa é relativa à fé e à salvação. Então, você ouve, você aceita e você é selado. Então, quando a gente diz, pela doutrina bíblica, de que você tem a salvação, você não perde a salvação, por quê? Porque você é selado pelo Espírito Santo. E nós lemos aqui em Efésios 1:14, que diz que o Espírito Santo de Deus é a garantia. Deus conhecia as nossas limitações, Deus conhecia as nossas fraquezas, e por isso nos selou e nos colocou o Espírito Santo de Deus. Então, não são as nossas obras, não são aquilo que fazemos, não é aquilo que pensamos, mas é o Espírito Santo de Deus que está em nós que garante a nossa salvação, que determina, que garante, tem um penhor, a garantia da nossa salvação. Então, a gente começa na reforma a uma revolução, há um grito de liberdade o conhecimento da Bíblia. Nesse período, a partir do século IV em diante, até o século III, o grego era a língua universal. A partir do século IV, o latim passa a ser a língua oficial, a língua universal, a língua internacional.
E em 1517, que foi a reforma, e que, portanto, amanhã completa exatamente 500 anos, no dia 31 de outubro do ano de 1517, no castelo de Wittenberg, Lutero colocou lá as suas 95 teses, falando das indulgências, falando da salvação. Mas o foco não estava na indulgência. A indulgência era um produto de uma colocação, de uma visão histórica errada, porque estava fora da Bíblia. O que Lutero definiu foi que ele, lendo a Bíblia Sagrada nos seus aposentos, à luz de vela, ele viu lá: o justo viverá da fé. Então a fé é a base da nossa salvação. A fé é a razão, a fé é a forma como nós podemos entender um pouco de Deus. Porque a gente fala assim, teologia, estudo de Deus. Mas como nós, parciais, como nós, criaturas, vamos estudar Deus? A gente tem noções, a gente tem uma parte do conhecimento, mas nós não conhecemos na totalidade Deus. Quando a gente fala Deus, é sempre a ideia de totalidade, de plenitude. E nós, criaturas, somos partes desta totalidade. Então, a parte não pode conhecer o todo. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus fez com que Ele passasse a realizar conosco este plano de salvação. Por quê? Nós não temos participação, mas temos nós, os salvos, a comunicação, a proclamação desse Evangelho de Deus. A reforma fez isso, fez a gente refletir, fez a gente pensar. Num tempo da reforma, irmãos, as Bíblias eram escritas só em latim e grego, latim e grego. Então foi a reforma, porque a imprensa foi descoberta um pouco antes, em 1450, e então começou a se fazer traduções da Bíblia nas línguas nacionais, porque não havia Bíblia a nível de línguas nacionais, apenas em latim. E o importante, houve com isso um mover de Deus para que o homem começasse a querer ler a Bíblia Sagrada. E nesse período, 90% da população mundial era analfabeta. Só, portanto, 10, os nobres, os filhos dos nobres, é que tinham essa possibilidade. Mas esse mover fez com que as pessoas quisessem ler. E o querer ler fez com que estas pessoas começassem a aprender a ler, a ter instrução, a conhecer um pouco da palavra de Deus, porque todos queriam saber o que Deus revelou, o que Deus falou, o que Deus propôs. Então, de uma igreja que vinha através da Idade Média, porque a igreja que vem, a igreja primitiva, que era a igreja apostólica, veio na sua história sendo contaminada por muitos anos, principalmente por causa das invasões bárbaras na Europa. E, por exemplo, Carlos Magno, o grande imperador da França, que era analfabeto, ele conquistava uma região e dizia que toda aquela região passava a ser cristã. Então, o que acontecia? Eles traziam seus costumes pagãos, traziam suas ideias, traziam suas culturas, traziam suas tradições
em prejuízo das revelações de Deus, porque as pessoas não tinham contato, não tinham relação com a Bíblia, não conheciam a Bíblia e apenas eram ditas que eram pessoas cristãs, sem entender isso. Mas o que Deus quis trazer para todos de forma universal era fazer com que a sua palavra, fazer com que suas revelações pudessem ser comunicadas a todas as pessoas. Então, o que fez a reforma foi dar essa condição de liberdade, essa condição de fazer e participar da obra de Deus. E vocês veem que maravilha, que coisa maravilhosa, nós participarmos da proclamação do Evangelho de Deus. Deus nos faz participantes desta maravilha. Falar de Deus, conversar com Deus, proclamar a Deus, proclamar o Evangelho de Deus. E o terceiro momento, quer dizer, o primeiro momento foi coletivo, o segundo momento individual, e o terceiro momento, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A reforma foi no século XVI, mas as confissões, as declarações confessionais da reforma é o que a gente está vendo aqui. Sola, que era latim e escritura, nesse tempo ainda era o latim uma língua universal. Então, somente a escritura é a razão do conhecimento de Deus. Somente Cristo pode fazer com que a gente tenha salvação. Somente a graça pode nos dar a salvação. Somente a fé pode trazer a salvação. E, finalmente, dar glória a Deus pela oportunidade, dar glória a Deus pela comunicação, dar glória a Deus porque Ele nos possibilitou conversar com Ele, falar com Ele, entender as suas revelações, compreender a nossa missão. Então, o terceiro momento é proclamar a glória de Deus, proclamar a fé, proclamar a graça, proclamar Cristo. E tudo isso se resume nas Escrituras Sagradas. Quando Deus fala aqui em Coríntios, através de Paulo, que a gente deve viver não para nós mesmos, mas para o próximo, é que ele está vivendo, ele está definindo, ele está declarando que nós temos que pensar evangelicamente. O que significa falar de Deus, falar do Cristo, proclamar o Cristo. E a missão é o terceiro. E a missão é o próximo. E a missão é levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que não conhecem Jesus. E quando a gente vê o resultado da reforma, é que nos permitiu falar abertamente de Jesus, que nos facilitou ler as Escrituras Sagradas, que nos possibilitou conhecer o que Deus queria transformar, queria traduzir, queria comunicar. Quando a gente fala, queridos, o que eu não consigo ver, mas o que Deus quer que a gente veja, é porque a gente precisa ter intimidade com Deus, precisa conversar com Deus, precisa entender a Deus, precisa abraçar a Deus, precisa entender os detalhes, a intimidade,
a conversa, o que ele quer transmitir. A gente não pode ser servo do Senhor sem conhecer as Escrituras. A gente não pode ser servo do Senhor sem viver as Escrituras. A gente não pode ser servo do Senhor só para receber. Nós precisamos ser servos, mas viver o que Jesus falou, mas sentir a graça, mas viver a fé e sempre dar glória ao nosso Deus. Que Deus possa permitir nos dar sabedoria, mas nós temos que agarrar essa sabedoria e aplicar. Não importa que a gente só conheça pouco, a coisa mínima, mas que a gente pegue esse mínimo, esse pouco, e aplique de forma completa, total, como Deus é, aquele pouco que sabemos, aquele pouco que conhecemos, mas mais do que isso, aplicar esse pouco, viver esse pouco, sentir esse pouco, para a glória do nosso querido Deus. Que Deus nos abençoe. Como ontem, nós queremos deixar vocês muito à vontade para fazer perguntas. Quem aí ficou curioso com alguma coisa e quer fazer uma pergunta? Eu estou cheio de curiosidade aqui, irmãos. Vocês querem fazer ou não? Querem ou não? E vai repetir em casa. Vejam bem, Pastor Mário, a igreja do primeiro século, ela então em Jerusalém, né? Ali foi uma igreja que já começou com quase 3.000, né? Já começou exatamente por causa da proclamação do Evangelho. Depois, por meio de missões, o maior deles, né, o missionário Paulo, que saiu pela Ásia, chegou na Europa e foi levando o Evangelho. Já naqueles dias, havia uma influência muito forte sobre a Igreja de Cristo, e ele combate isso nos Colossenses, combate isso aos Efésios, Coríntios, e até mesmo Jesus, lá com João, já no ano 90, está falando, né, como nós estamos ensinando aqui à noite, a carta às igrejas do Apocalipse. Ele já tem ali uma série de situações terríveis que a igreja vivia. Trazendo em 2000 anos de igreja, qual a análise o senhor pode fazer do que a igreja é hoje? Aonde a igreja está hoje em relação, não apenas à nossa igreja, mas onde a igreja evangélica está hoje em relação aos primórdios da nossa fé? Queridos, como eu falei aqui, igreja, servo do Senhor, é vivência. Não adianta a gente falar e não pegar essa fala e trazer para a realidade. E hoje, se a gente for analisar a igreja evangélica no Brasil, a gente vê a influência da igreja da mídia, que está longe da igreja primitiva, porque traz atos como estavam lá na idade, saindo da Idade Média, né, e indo para a Idade Moderna, o que estava acontecendo no período de Lutero e dos reformadores. Apenas para lembrar que quais são as pessoas, eram as ideias dos reformadores? Primeiro, os luteranos, depois com Lutero, ao mesmo tempo os chamados reformadores, que era Zwinglio, Calvino, João Knox, e os anglicanos. Esse era o grupo dos reformadores. E nós tivemos aqui no Brasil um momento histórico desses reformadores, os huguenotes, aqui na Baía de Guanabara, que montaram a França Antártica. E aqui
foi o primeiro grito de liberdade da leitura da Bíblia, mas esses homens que vieram para cá também morreram aqui, foram enforcados, jogados na Guanabara. E aí apareceu a primeira declaração de todas as Américas, a declaração da Guanabara, da liberdade de expressão. Mas o que acontece, o que a gente vê na história, o que a história nos ensina? É que, à medida que passa o tempo, o homem vai deixando o original, o homem vai deixando o essencial, o homem vai deixando Deus e vai introduzindo informações que não são bíblicas, são culturas, são liturgias, porque a gente tem que analisar o seguinte: nós temos o conhecimento, o que Deus nos fala, por exemplo, o tabernáculo, os sacrifícios e as revelações de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus, é a parte cognitiva, mas para aplicar isso, ele tem que ir para o material, para a vivência, a aparência. Aí aparecem as liturgias, no caso, os sacrifícios, no caso hoje, a oração, a pregação, o louvor. Mas louvor, pregação, oração, tem que ter uma base teológica atrás disso. Se você só tem a liturgia e que não tem expressão, não tem ligação com a parte cognitiva, com a parte teológica, passa a ser uma religiosidade que não tem expressão nenhuma, que não tem valor nenhum na relação com Deus. O que a gente tem é que manter esse conhecimento, as revelações de Deus na prática, mas de forma pura, de forma não contaminada, de forma descolada do mundo. E a gente vê o seguinte, que à medida que vai avançando o tempo, há reformas. Há pessoas que querem voltar à igreja primitiva, à pureza, à santidade, mas o homem vai introduzindo uma série de atitudes, uma série de atividades fora da Bíblia. Então, a gente tem que verificar que a igreja continua, a igreja eterna, a igreja verdadeira de Jesus Cristo continua, ela é eterna, ela é intocável, ela é absoluta, mas os homens estão se afastando, aí tem que haver reforma, tem que haver pessoas para retomar o ponto de partida. Então, há dificuldades, há formas que não são bíblicas, sim. Então, que, à medida que o tempo vai, principalmente a igreja televisiva, ela introduz coisas que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada, com as revelações de Deus. Então, mas Deus, a cada momento, a cada instante, usa servos do Senhor, usa pessoas que buscam a Bíblia, que leem a Bíblia, que têm intimidade com Deus, para tomar, para refazer, para retornar ao ponto de partida, que é a pureza das revelações de Deus. 1609, na Holanda, é a primeira notícia de batistas. Depois, 1612, na Inglaterra. Nós somos, digamos assim, né, nós batistas acreditamos que nós não descendemos do movimento protestante, que nós somos, digamos assim, junto com a igreja que foi perseguida, massacrada e martirizada, principalmente no período da Inquisição, aquele tempo todo ali que a história chamou de Idade das Trevas. Como é que, historicamente, ou por que a gente finalmente vê o nome, a nossa identidade, a nossa sigla, começando lá
surgindo como uma denominação. Eu espero que o senhor consiga almoçar hoje. Os batistas se dizem da Igreja Apostólica. Vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Você, para ter uma declaração, por exemplo, os batistas dizem que são apostólicos, mas só tem registro histórico a partir de 1609 e 1612, lá na Holanda, e depois em Springfield, em Londres, quando eles criam, e existe então o primeiro documento histórico registrado dos batistas. Mas, gente, vamos fazer o exercício. A Igreja de Jesus Cristo sempre existiu. Então, eu penso, né, e vou lá para trás e me situo como uma igreja apostólica. Por quê? Vamos admitir, lá em 1500 ou 1600, não existia registro de nascimento, não existia registro de qualquer coisa. Isso veio com os tempos modernos. Mas eles continuaram. Por exemplo, a pessoa dizia: você é filho de João e de Maria. A pessoa sabia, não tinha documento, mas sabia. Como é que a gente diz que a Igreja Batista vem dos tempos apostólicos? O que a gente tem que fazer é o seguinte: qual era o perfil da Igreja Apostólica e qual é o perfil da Igreja Batista? Então, a Igreja Apostólica não batizava criança. A Igreja Batista não batiza criança. A Igreja Apostólica não tinha nenhuma relação com o Estado. Sempre foi contra isso, separação total de Estado e Igreja. A Igreja Batista tem a mesma atitude, separação total do Estado e a Igreja. A Igreja Batista eram igrejas locais, a Igreja Apostólica, igrejas locais. A Igreja Batista são igrejas locais. Não existe uma monarquia governamental para dirigir os batistas. Cada igreja é independente. Então, se a gente for analisar tudo isso, a gente vê que o perfil da Igreja Apostólica é hoje representado pelo perfil da Igreja Batista. Há três teorias com relação aos batistas. Primeiro, os 3 J's: Jordão, que João Batista batizava, João Batista e Jerusalém. Há uma segunda, que a gente vê 2 anabatistas durante toda a história. E a terceira só a partir de 1612, quando começam os primeiros registros. Eu sou da opinião, e penso assim, que a gente vem lá da Igreja Apostólica exatamente por causa do nosso perfil. E, por exemplo, no ano de 225, houve o que eles chamaram uma desfraternização. É um movimento que vai de 225 a 253. É porque as igrejas começaram a batizar crianças. E é aí que surgem os anabatistas, porque eles não aceitavam isso. Por exemplo, os anabatistas usavam o mesmo sistema de batismo por imersão. E por que o batismo de imersão? É que representa o movimento que Cristo fez: morte e ressurreição. Por isso que o nosso batismo representa a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para Cristo. Então, eu creio realmente que os batistas vêm lá da Igreja Apostólica, não por causa dos documentos históricos, que não existem, mas por causa do perfil da Igreja Batista em relação à Igreja primitiva. Pastor, estava falando aqui, nossa declaração
é do JJJ. Nós não seguimos nenhum documento a partir da reforma. Toda a nossa declaração, nossos documentos são lá do JJJ. Não JJJ, mas da Igreja Apostólica. Baseado em todas aquelas atitudes que tinham a igreja primitiva e que nós batistas temos também. E outra coisa que é importante a gente dizer, não é o batista, não é o presbiteriano, nós somos antes e acima de tudo servos do Senhor. Agora, por que temos a denominação batista? Porque nós achamos este perfil que está definido. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Batismo por imersão, separação total da igreja e do Estado, e por aí vai. Muitos batistas não sabem por que são batistas. Isso se deve pelo fato de termos parado de ensinar a nossa história? Qualquer nação, qualquer pessoa que faz parte de uma nação tem que ter por princípio a sua história. Ninguém vive sem história. A pessoa não aparece, ela é representativa de uma nação, de um grupo, de um estado, de uma língua, de uma cultura, de uma legislação. E a gente tem que pensar em história. Qual é a nossa história? Primeiro, a nossa história é a história de Cristo. E se nós formos analisar a Igreja de Jesus Cristo dos primeiros tempos, é a representação mais conspícua que nós temos, São João Batista, em relação às revelações de Deus. Para encerrar, o terceiro tópico da sua palavra falou de proclamação do Evangelho. Fale um pouquinho aí da base missões, e eu quero entender com isso que a única missão que Jesus, o Senhor da igreja, nos deixou foi essa tarefa linda de falar, de proclamar. Vocês já viram agora nosso logo, né? A nossa missão é pregar o Evangelho, então, portanto, aquele tracinho maior ali tem que ser missão. E é mesmo. Né? É missão. Porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas não pode ser só fala, tem que ser vivência, tem que ser prática, tem que ser exercício. E hoje lá na classe a gente estava discutindo, gente, como é difícil a gente ser servo do Senhor, como é complicado. Mas o problema é que a gente quer demonstrar para o nosso, a gente quer demonstrar de alguma forma, de algum jeito, de algum modo, alguma gratidão para Deus pela nossa salvação. O que a gente pode fazer? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas o que é importante é que todos vocês têm esse desejo, têm essa visão, têm essa vontade de pregar o Evangelho. E isso que é o mais importante. A igreja tem uma visão. Qual é a visão da igreja? É o reino de Deus. Qual é a missão da igreja? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quais são os valores da igreja? Os valores da igreja são os princípios que estão contidos na Bíblia Sagrada. E a gente, quando olha a Bíblia Sagrada, e quando a gente lê alguns versículos, nós somos todos tocados pelo Espírito Santo de Deus para entender, para viver, para sentir, para expressar, para traduzir o que Cristo quis falar, o que Cristo falou. E a gente vai interpretar, mas todo mundo tem certeza que na hora que está falando, na hora que está vivendo, não está vivendo na sua totalidade. Não porque a gente não queira,
porque a gente não pode por causa das nossas próprias limitações. O que Deus quer é isso, você querer viver a palavra de Deus, você querer sentir que Cristo é que comanda a sua vida, é que você possa entender o que é a graça, o que você possa entender o que é a fé, mas sempre e por todo o tempo temos que dizer glória ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Daqui a pouco tem o almoço. Depois do almoço, os irmãos da proclamação, ou seja, os irmãos de missões vão estar reunidos com o pastor George para iniciar os trabalhos, porque se quisermos ser uma igreja de fato de Jesus, cristocêntrica, nós precisamos olhar para a nossa missão. E nós não temos outra missão. Não por acaso, o traço mais longo, de fato, é missões. E se você seguir pela parte maior até cá embaixo, você vai ver que vai dar na boca daquela pomba. Por isso é que eu, quando sonhei, não sabia que o resultado seria uma reforma. Porque tudo ali veio de Deus. O símbolo do sol ou da terra, melhor dizendo, que é o globo, que está ali, todo em azul, foi Deus quem criou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, derramou o seu sangue, é aquele traço vermelho. Foi visão de Deus isso, não teve participação nossa. A graça dele nos salvou por meio da fé, que ele, o próprio Jesus, diz que é o autor e consumador. É ele quem faz isso. E então nós podemos proclamar com o Espírito Santo, que ali está em forma de pomba, assim como nos dias de Jesus, em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e o Espírito Santo então foi a capacitação de Deus. Ele disse: vocês vão por todo mundo, mas fiquem na cidade aguardando, porque do alto vocês vão receber a capacitação e a autoridade para fazer. Então tudo veio de Deus, graciosamente. Por isso que os reformadores chegaram à seguinte conclusão: somente a palavra de Deus, somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus por meio da fé e a glória toda de Deus. Não tem papel humano, nós somos privilegiados. Coloca a mão no seu peito e fale assim: olha, eu sou um privilegiado, eu sou uma privilegiada. Tudo veio dele, por meio dele e para ele. Então hoje nós aprendemos teologicamente e vamos continuar firmados nestes pilares que para muitos de nós é inconsciente. Mas à medida que a nossa igreja for amadurecendo na fé, na palavra, na teologia, séria, honesta, verdadeira, isso não vai nos encher de orgulho, irmãos, vai nos levar aos campos. Querem ter noção? Na última terça-feira, quantos irmãos estiveram reunidos? Cerca de quantos irmãos reunidos num culto que vocês realizaram na última terça? 30 pessoas na última terça-feira. Na quarta-feira, nós temos já um trabalho bem firmado, bem fortalecido, ali nas Pedreiras e também no Flamengo, com uma média de 20 irmãos pregando, anunciando a palavra. Na quinta-feira, nós estamos aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Na sexta-feira, com o Felipe e outros irmãos da equipe também da Base Missões, estão realizando cultos. Também nos lares que pedem cultos, eles estão levando a palavra. Ontem, pastor, metade homem, metade anjo, não é? O Miguel foi com o pastor Mário lá no Espraiado e proclamaram também a palavra. Hoje nós estamos aqui pela manhã e vai chegar o tempo, irmãos, que vamos ter 7 cultos por domingo.
O negócio vai devagar, né? Amém, amém. É mais ou menos assim um batismo, né? Batiza um, batiza outro, vai. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo vai proclamar. Porque todo mundo vai falar da graça que alcançou. Porque é de graça mesmo, irmãos. Então, de graça nós recebemos. E é assim que a gente vai caminhar aqui na Primeira Igreja Batista em Maricá. Quantos querem isso? Graças a Deus. Não vai ser necessário pregar lá na porta 95 teses, né? Graças a Deus. Nós vamos ser de fato o povo da palavra. Nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus nos disser, isto mesmo faremos, porque senão morreremos distantes da vontade do Senhor. Teremos agora o almoço. Passem lá, abençoe as pessoas que estão promovendo este almoço, tá bom? Às 18 horas, todas as mulheres aqui para Mulheres Saudáveis. Hoje é o último encontro do mês de outubro para as mulheres e eu quero te inspirar a trazer mais uma mulher, mais 2 mulheres, mais 3 mulheres, hoje às 18 horas. O nosso culto, normalmente às 19h30. Por que o pastor está fazendo esses anúncios hoje? Porque vocês perceberam que nós estamos ainda em trabalho aqui, não colocamos ainda a nossa base aqui para projeção. Porque nós estamos em tempo de mudança. No entanto, você não pode faltar porque você ouviu. Assim como a fé que vem pelo ouvir, o agenda também vem pelo ouvir, né? Então, peguem nota aí, tomem nota de tudo que foi anunciado, tá bom? Para hoje, e vamos seguir em frente. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa aqui na tua casa. Por tudo que recebemos, ó Deus, da parte do Senhor, através do teu servo, pastor Mário, nós queremos agradecer o Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós. Porque a sua palavra tem crescido em nós. E nós queremos, ó Deus, continuar crescendo na tua palavra, conhecendo a sua palavra. Porque conhecendo a sua palavra, nós nos aproximamos do Senhor e nós queremos estar perto do Senhor. Ó Deus querido, toma-nos em suas mãos e abençoe, ó Deus, a tua igreja, Primeira Igreja Batista em Maricá. Toma, ó Deus, a tua igreja em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu servo, pastor Cândido, que, ó Deus, o Senhor tem trazido para esse tempo aqui, nesta igreja. Continua, ó Deus, sustentando o teu servo, nutrindo a vida do teu servo, para que ele possa continuar alimentando o rebanho que o Senhor confiou ao teu servo aqui neste lugar. Que sejamos ovelhas nutridas pela tua palavra e que esta palavra nos incomode, Senhor, e que possamos, alimentados por esta palavra, sermos conduzidos a cumprirmos o ide do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Dá-nos, ó Deus, forças, dá-nos, ó Deus, despreendimento, para que verdadeiramente possamos cumprir a palavra do Senhor. Fica, ó Deus, conosco e despede-nos, ó Deus, nessa manhã, nos trazendo aqui à tarde e noite, para continuarmos recebendo e oferecendo culto ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo, foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. Minha alma está com pressa, sem com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre, ali eu terei. Vou voar